Olá, eu sou a Shimohara, eu sou orientada pelo professor Márcio Borges Moreira e a minha pesquisa é sobre mudança de atitude e preconceito em relação a psicólogos que possuem credo religioso. Introdução. Segundo Souza, a ciência e a religião são áreas de semelhantes. Entretanto, é de interesse para a psicologia compreender como a religião impacta na vida do sujeito e como ela participa na constituição do mesmo. Ignorar a existência da religião, de certa forma, limitaria o sujeito a determinadas dimensões, e o sujeito ele precisa ser estudado em sua totalidade. No âmbito escolar e também no âmbito profissional, é possível a gente perceber alguns traços de preconceito, mesmo o profissional, o estudante, buscando manter a singularidade e a especificidade do seu saber profissional. E essas opiniões, esses julgamentos que são preconcebidos no âmbito científico, eles podem ser entendidos também como preconceito. Mas o que seria o preconceito? O preconceito é um comportamento em relação a um determinado estímulo que é aprendido, pode ser controlado e também pode ser reforçado e modelado socialmente e culturalmente ao longo da vida, segundo Misael e Rose. Minha pesquisa é sobre atitudes. Mas o que seria atitudes para a análise do comportamento? Atitudes, elas se relacionam com as avaliações que os indivíduos eles atribuem a determinados objetos, pessoas, algum evento, sem necessariamente ter um contato direto com algum estímulo. Essa definição é baseada no paradigma de equivalência, e é através do paradigma de equivalência que é possível a gente compreender como ocorre essa formação de atitudes, segundo Moreira e seus colaboradores. O paradigma de equivalência ele é um modelo de explicação utilizado para compreender e estudar a constituição das atitudes. Na minha pesquisa, eu utilizei a escala diferencial semântico, que é um instrumento utilizado para medir atitudes e preconceitos. Ela é composta por 13 pares de adjetivos e com 7 intervalos de escala Likert. O artigo que se relaciona com a minha pesquisa é o experimento 1 do Moreira e seus colaboradores sobre o efeito da leitura de história em quadrinhos sobre mudanças de atitudes em relação a personagens fictícios. O objetivo desse estudo foi investigar o efeito sobre mudanças de atitudes após a leitura de histórias em quadrinhos. O delineamento utilizado nessa pesquisa foi sujeito único, a escala utilizada é a escala diferencial semântica também, e a conclusão que a pesquisadora chegou após realizar esse estudo, é que foi possível perceber mudanças de atitude após a leitura da história em quadrinhos. O objetivo da minha pesquisa foi verificar se a história em quadrinho ela é capaz de provocar uma mudança de atitude após ser revelado que o psicólogo possui um credo religioso. A justificativa é que não há estudos similares sobre o tema aqui proposto, e também a necessidade de experimentos com a mesma metodologia. Método. A minha pesquisa, ela teve a participação de 5 participantes, sendo 4 mulheres e um homem. O delineamento utilizado foi sujeito único, e o local da minha pesquisa, ela ocorreu de forma online pelo Google Meet. Os instrumentos que eu utilizei foram um computador para aplicar a pesquisa, o site que eu utilizei para confeccionar os quadrinhos, que foi o Storyboard, e também me utilizei do Google Apresentações para apresentar as histórias em quadrinhos, me utilizei do Google Forms para realizar a aplicação da escala diferencial semântico, e também utilizei um celular para cronometrar o tempo em que cada estímulo ficava na tela. Os estímulos utilizados foram as histórias em quadrinhos, e os participantes das histórias em quadrinhos foram 3, que primeiro foi a Maria, que corresponde ao personagem C1. Posteriormente, foi o personagem C2, que foi o Rodolfo, e posteriormente também o personagem C3,
que corresponde à esposa do Rodolfo. E a história de quadrinhos, ela acontece num escritório de psicologia, onde o Rodolfo é psicoterapeuta e a Maria é sua paciente. O Rodolfo, ele realiza uma sessão de psicoterapia de forma profissional e após o encerramento dessa sessão, o Rodolfo, ele combina de se encontrar com sua esposa na igreja. Eu vou apresentar para vocês os últimos quadrinhos da minha história em quadrinhos. Aqui o Rodolfo, já fora do seu consultório, liga para sua esposa e diz: "Olá, meu bem." E ela responde: "Olá, meu amor, estou chegando." E ele diz: "Ok, estou aguardando você. Só não se atrase, pois quero chegar cedo para a missa." Já na igreja, ele encontra com a Maria e ela diz: "Olá, meu bem, boa tarde." E ele responde: "Olá, meu amor, boa tarde. Vamos logo, pois já estamos atrasados." Já no âmbito interno da igreja, o padre inicia o rito da missa, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Assembleia responde Amém. Posteriormente, o padre continua e diz: "O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco." E a Assembleia responde novamente: "Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo." Depois de já ter se passado 50 minutos, o padre, já encerrando a missa, diz: "Que a alegria do Senhor seja a nossa força e de paz o Senhor nos acompanhe." E os participantes da missa diz: "Graças a Deus." Já no âmbito externo da igreja, a esposa do Rodolfo diz: "Linda missa, meu amor. Vamos agora comer uma pizza?" E o Rodolfo responde: "Realmente, sempre muito linda. Vamos sim. Vamos conhecer aquela pizzaria que inaugurou recentemente na esquina." Fim. Procedimento. Primeiramente, eu entrei em contato com os participantes via WhatsApp. Posteriormente, eu enviei o TCLE para que eles concordassem de forma voluntária participar da pesquisa. E a gente combinou um dia e horário para eu realizar a aplicação. Nesse dia, eles compareceram e eu já enviei para eles o Google Forms que continha a escala diferencial semântica. Eles responderam e posteriormente eu enviei o link da sala do Google Meet para que eles entrassem. Eu já estava logada na sala e realizei a apresentação da primeira cena da história em quadrinhos. Depois que eu terminei de apresentar a primeira cena da história em quadrinhos, eu pedi para que eles respondessem novamente o Google Forms. E depois que eles responderam, eu fiz a apresentação da segunda cena da história em quadrinhos. Depois que eu terminei de apresentar a segunda cena, eu pedi para que eles novamente respondessem o Google Forms com a escala de diferencial semântico. E após eles terem respondido, eu apresentei pela terceira vez a última cena da história em quadrinhos. E posteriormente disso, eles responderam pela última vez a escala de diferencial semântico no Google Forms. Resultados. Para melhor compreensão do gráfico, eu vou descrevê-los para vocês. No eixo X, contém os adjetivos da escala de diferencial semântico. No eixo Y, as avaliações da medição da variação do teste 1, do teste 2 e do teste 3. Essas linhas que aparecem no gráfico são as medições de cada teste. A linha azul, ela representa o teste 1, a linha vermelha o teste 2 e a linha amarela o teste 3. Para o participante 1, ao avaliar o personagem C1, no teste 1, as avaliações elas ocorreram de forma negativa. Posteriormente, no teste 2, houve uma mudança de atitude e os adjetivos positivos eles se sobressaíram. Aí, no teste 3, houve pouca variação e houve a predominância de adjetivos neutros e positivos. Em relação ao personagem C2, no teste 1, houve a predominância de avaliações neutras, e no teste 2 e também no teste 3, as avaliações foram positivas. Em relação ao personagem C3, no teste 1, 2 e 3,
houve uma predominância de adjetivos positivos. Para o participante 2, o personagem C1 ou foi avaliado de forma positiva nos 3 testes. Em relação ao personagem C2, no teste 1, ele foi avaliado de forma neutra. No teste 2 e no teste 3, houve uma predominância de adjetivos positivos após a aplicação do estímulo que é a história em quadrinhos. Em relação ao personagem C3, houve poucas mudanças de atitudes e houve a prevalência de adjetivos positivos nos 3 testes. Em relação ao participante 3, ao avaliar o personagem C1, nos 3 testes houve a prevalência de adjetivos negativos. Em relação ao personagem C2, no teste 1 houve predominância de avaliações neutras e no teste 2 e 3 as avaliações negativas elas se sobressaíram. Em relação ao personagem C3, no teste 1, os adjetivos predominantes foram os negativos. No teste 2, os adjetivos que predominaram foram os neutros. E no teste 3, os adjetivos que houve predominância foram os positivos. Em relação ao participante 4, ao avaliar o personagem C1, no teste 1 houve a prevalência de adjetivos negativos. E no teste 2 e no teste 3, houve uma mudança de atitude e as avaliações elas predominaram para positivas. Em relação ao personagem C2, houve a prevalência de avaliações neutras e no teste 2 e 3 houve uma predominância de avaliações positivas. Então, ocorreu uma mudança de atitude do teste 1 para o teste 2. E do teste 2 para o teste 3, houve pouca mudança de atitude, mas se predominaram positivas. Em relação ao personagem C3, tanto no teste 1, 2 e 3, as avaliações foram positivas. Em relação ao participante 5, ao avaliar o personagem C1, no teste 1, houve a prevalência de adjetivos neutros. No teste 2, os adjetivos foram positivos. E no teste 3, as avaliações elas foram negativas e neutras na mesma quantidade. Em relação ao personagem C2, no teste 1 e 2, houve a prevalência de adjetivos positivos. No teste 3, os adjetivos neutros deles se sobressaíram. E em relação ao personagem C3, no teste 1 e 2, houve uma predominância de adjetivos positivos. No teste 3, as avaliações negativas e positivas se predominaram na mesma quantidade. Conclusão. Concluímos que a história em quadrinhos, ela sim foi capaz de provocar mudança de atitude entre todos os participantes da pesquisa, porém, só foi possível a gente observar que houve uma mudança considerável de atitude do teste 1 para o teste 2. Geralmente, do teste 2 para o teste 3, os resultados eles eram semelhantes. E não foi possível a gente perceber mudança de atitude no que diz respeito ao psicólogo ser católico e tampouco se há algum traço de preconceito. Essa foi a minha pesquisa. Se você ficou até o final, eu agradeço pela sua atenção. Obrigada.